Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos mais uma vez juntos no programa A Bíblia e a Família. E eu quero te convidar para, neste momento, nós fazermos uma oração e dar início à nossa programação desta noite. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o teu santo nome, somos gratos ao Senhor por essa oportunidade de aprendermos um pouco mais da sua palavra. Nos ajude nesse instante, ó Deus, a entender, a compreender. Pedimos que o Senhor possa ir de encontro a esta família, a esta casa, a este lar, e que as bênçãos do Senhor possam estar chegando neste momento através dessa programação. Nós abrimos, ó Deus, esta programação no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados irmãos, com muito prazer, nós estamos juntos mais uma vez neste programa, A Bíblia e a Família, esse programa que é da Igreja Assembleia de Deus, em Santa Rita, na Paraíba, esta igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. Nesta oportunidade, nós queremos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Este programa tem o enfoque na Bíblia Sagrada e também queremos aproveitar o momento em que nós estamos vivendo. Dias atrás, nós fomos abençoados por 506 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro, completou-se 506 anos da Reforma Protestante. E queremos aproveitar este momento de festa pela Reforma Protestante e aproveitar nesse programa, A Bíblia e a Família, trazer quais os benefícios que a Reforma Protestante trouxe para a família. E para discutir esse tema, para nos fazer entender mais da Reforma Protestante e os benefícios que ela trouxe para a nossa família, está conosco mais uma vez o professor Egivanildo Tavares. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa A Bíblia e a Família. Caríssimo Josimar Deoclésio, eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos, pelo convite de participar do programa A Bíblia e a Família. Para mim é um prazer, uma alegria e espero poder contribuir, justamente nesse tema tão importante, quando estamos comemorando 506 anos da Reforma Protestante, uma data significativa, extraordinária, que tem muito a nos ensinar, principalmente do contexto de família. O que podemos aprender com a Reforma Protestante em relação às famílias? Então, vamos conversar sobre isso. O programa de hoje promete. Antes de nós ouvirmos o nosso professor Egivanildo Tavares, já quero mandar um forte abraço para o nosso pastor, o pastor Djalma Silva, a sua mãe digna esposa, a irmã Gilvanete, são os nossos líderes aqui da nossa igreja. Mandar um forte abraço para esse casal tão abençoado. E também pedir para você, se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal da nossa igreja. Nós somos muito agraciados pelas programações que se fazem aqui, tá bom? Deixe o like, permaneça conosco, compartilhe esse vídeo para mais alguém da sua família, no grupo do WhatsApp. Abençoe mais vidas nesta oportunidade, tá bom? O professor Egivanildo Tavares vai nos ajudar a entender a respeito desse assunto, mas antes nós vamos ouvir um louvor. Na sequência nós iremos fazer algumas perguntas para o nosso professor. Então, aguardo você, vamos juntos louvar com este belo louvor nesse instante. Poder defende o ser.
Estamos de volta depois desse belo louvor. Vamos agora aprender da palavra de Deus nesse importante tema a respeito da reforma protestante. Mas antes, eu gostaria de fazer menção de 2 versículos. Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17. Nós temos 2 versículos que têm grande importância no quesito reforma protestante. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Professor Givanildo Tavares, reforma protestante. Gostaria que o senhor desse um panorama, um breve resumo do que de fato é a reforma protestante para talvez alguém que já ouviu tanto falar de reforma protestante, mas talvez não sabe ainda o que seria essa reforma. Bem, falar de reforma é falar de um evento que moldou e mudou o Ocidente de uma vez para sempre. Não podemos mais falar da história do Ocidente sem mencionar o antes da reforma e depois da reforma. Por quê? Primeiro, a palavra reforma. A palavra reforma ela é formada de 2 palavras. O prefixo re, que é voltar, e o formar, que é dar a forma. Então, voltar à forma. Que forma? Por isso que a palavra reforma. Quando você faz uma reforma numa casa, porque ela perdeu as características originais, ela se deteriorou, foi atingida pelo tempo, erosões, e aí você faz uma reforma para revitalizar, voltar à forma. Então, quando se diz reforma e protestante, por que protestante? Né? Bem, tudo começa com o 4º século da era cristã. A Igreja de Cristo ela foi fundada em Jerusalém com cerca de 120 crentes no dia de Pentecostes. Jesus ressuscitou, foi para os céus e 50 dias depois da Páscoa, a Bíblia diz, completando-se os 50 dias, que é a palavra Pentecostes, o Espírito Santo desceu de forma veemente, impetuosa como um vento, encheu toda a casa, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e naquele dia a igreja foi inaugurada. A igreja que foi projetada por Deus da eternidade, fundamentada na ressurreição de Cristo, que quando ele ressuscitou, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito, né? E esse é o único lugar no Novo Testamento que aparece esse verbo soprar, no sentido que está lá, porque só aparece na versão grega do Antigo Testamento, em Gênesis 2:7, quando Deus soprou em Adão, para que ele se tornasse uma alma vivente. Então Jesus ressuscita e sopra sobre os discípulos, para que eles se tornem essa alma vivente agora, a nova vida. Porém, eles têm que aguardar até que do alto sejam revestidos de poder. Ele se inaugura a igreja de Pentecostes, e a igreja vai se expandir de Jerusalém para a Ásia Menor, da Ásia Menor para a Europa, vai se estender, e quando chega por volta do 2º século, a igreja já tem 5 patriarcados que lideram a igreja. Ela cresceu, um patriarcado está em Jerusalém, outro patriarcado está em Antioquia, ao norte de Israel, da Síria, que é a Síria, né? Antioquia da Síria. E outro patriarcado está em Alexandria, ou seja, no Egito, norte do Egito, da 3, né? E outro patriarcado vai estar na antiga Bizâncio, que se tornará em Constantinopla, que hoje é a atual Istambul, tá certo? Na divisa entre a Europa e a Ásia Menor, Istambul atual. E o outro patriarcado estava em Roma. Então 5 patriarcados, que eram as 5 grandes lideranças que administravam toda a igreja entre a Europa e o Ocidente. Então no 2º século para o 3º século está assim:
No entanto, muitos cristãos em muitos locais tinham que viver uma fé clandestina, porque não havia reconhecimento do Estado. Isso havia perseguições por parte dos judeus e por parte dos pagãos. O que resultou, depois de muita perseguição, que a mãe do general Constantino se converteu, Helena. Isso aí já quarto século, Sim. ou seja, 310. Então, e Helena, ao se converter, ela começou a influenciar Constantino, que é o general romano. O Império Romano acaba de perder seu imperador e o Império está disputando entre os generais quem será o novo imperador. E nessa proposta de peleja, Maxêncios é um concorrente de Constantino. Então, Constantino, segundo a tradição, diz que ele teve um sonho em que ele tinha o Quirô nos seus estandartes. O Quirô são duas letras gregas que formam o nome Cristo em grego, Christos. Tem o formato de um X e um P, o Quirô. O formato do X é o Ki e o formato do P é o Rô. Dá origem à palavra Christos. Então os cristãos utilizavam este símbolo. Usaram o peixe por muito tempo para identificar a cruz e agora o Quirô. No entanto, após esse sonho de Constantino, ele deduziu que o Deus da sua mãe lhe daria vitória. Então ele adotou o Quirô como símbolo emblemático, colocou nos estandartes, partiu para a batalha na Ponte Milvia contra Maxêncios, e os soldados que eram cristãos, que viviam clandestinamente, ao ver o Quirô do outro lado, passaram para o lado de Constantino. E a vitória foi certa. E até hoje isso é um marco na Ponte Milvia em Roma. Quem já foi a Roma e viu a ponte de perto, eu tive essa oportunidade de passar lá, né, e viu o Arco de Constantino também, que fica junto ao Coliseu Romano. Nisso ele, então, ao receber essa vitória, ele atribui ao Deus da sua mãe, o Cristo. O que ele faz agora? Primeira coisa, ele vai para a cidade de Milão e vai baixar o edito. E esse edito em Milão, ele dá liberdade de culto aos cristãos. Ou seja, vocês não serão mais perseguidos, podem cultuar à vontade. Sua mãe faz um apelo, ele constrói a primeira basílica, Helena. Depois ela desce para a Palestina para fazer basílica nos locais onde Jesus passou. E o cristianismo cresce então dentro do Império Romano. Seu sucessor, ele vai então adotar o cristianismo como religião oficial. Quando se torna a religião oficial do Império Romano, logo ele é assimilado agora à religião do Estado. O Estado e a religião estão entrelaçados. A priori isso foi muito bom. Você recebeu liberdade de culto, ficou livre, e agora é a religião do Estado. O cristianismo triunfou né, sobre as religiões pagãs, agora é maioria. No entanto, quando se torna a religião do Estado, o Estado passa a decidir quem é o sacerdote. Começa a se investir. O cristianismo não tinha templos físicos como se tem hoje, né? E começa a investir no espaço físico para que todos tenham acesso agora a um local que represente essa religião. Nisso vai haver uma assimilação tão grande do cristianismo e o Estado que o paganismo entra. Então as pessoas agora não se convertem mais ao cristianismo, elas aderem ao cristianismo porque é a religião do Estado. Nisso o cristianismo começa a se expandir em nome do Estado, com a espada e a cruz na mão, e se espalha pelo mundo. Isso atravessa os séculos, toda a Idade Média. Vem a peste negra, vai dizimar a terça parte da sociedade europeia. E por volta do
do 8º século, aliás, 7º século, surge o império na religião islâmica, que vai se tornar um império islâmico, que começa a disputar o espaço com o cristianismo. Quando estamos chegando no século XIII, vai surgir um novo império, o Império Turco-Otomano, que é muçulmano na religião, mas é turco. Então ele luta contra o Império Muçulmano. Árabe. Ele luta contra os árabes. Nisso ele passa a dominar uma boa parte do Oriente, o Império Turco-Otomano, e isso vai se estender até 1919. Muito Império, né? Longo, né? Longo, né? Então, e com isso a Igreja Católica está tentando sobreviver, porque o Império Turco-Otomano passou a controlar boa parte. Eles fecharam as fronteiras para que eles não desçam mais para comprar especiarias na Índia, o pessoal da Espanha. Eles precisam agora viver com esse conflito de divisão de espaço físico, de poder. Esse é o momento que vai surgir as caravelas, a pólvora, também o astrolábio, que vai ajudar os navegantes, vai começar a exploração marítima, a descoberta das Américas, 1492. E com tudo isso, debaixo de tudo isso, a igreja está vivendo uma crise de perda de fiéis, corrupção moral, espiritual. Há um registro em diversos textos de história que mostra que a igreja estava vivendo uma crise de corrupção sem precedentes. Meu Deus. No entanto, ela tinha uma influência poderosa sobre os reis, os príncipes, os estados. E havia um controle total. Toda a riqueza da Europa circulava por dentro da igreja. Todos os poderes estavam debaixo da influência da igreja, porque ela foi reconhecida, a partir de um texto de Santo Agostinho no IV século, como o reino de Deus na terra. Então, onde ela estava o reino de Deus. Quem resistisse à igreja estava resistindo a Deus. A igreja é a voz de Deus, ela quem decide tudo, inclusive o destino das pessoas. Por isso que ela vende o perdão, ela vende espaço no céu, ela tem o poder total e absoluto. A liturgia dos cultos, das missas, tudo era feito em latim. E isso preservou-se no latim até o Concílio do Vaticano II, em 1962, que foi banida a ideia da missa em latim, o padre de Costa para o público. E debaixo de toda essa crise, os estados todos estão pagando imposto para Roma, a crise moral, a crise espiritual. Por volta do século XIII e para XIV, foram surgindo alguns homens que foram sufocados pela igreja. Um professor da Universidade de Oxford, o Wycliffe, ele traduziu a Bíblia para o inglês, queria que as pessoas conhecessem a palavra de Deus, ele foi sufocado. Na Boêmia surgiu um homem chamado John Huss, também começou a pregar e foi sufocado pela igreja. Na Itália surgiu um homem chamado Savonarola, também foi sufocado. Agora passaram-se quase 100 anos, quando vai surgir um monge, um jovem estudante de direito, filho de um mineiro, a família simples lutando para sobreviver, e ele é a esperança da família de mudar a escala social da família. Seu nome, Martinho Lutero. Com isso, ele está estudando direito, e num dia que ele está voltando, visitou seus pais e volta para a universidade, ele passa dentro da mata e um raio quase lhe atinge. No ápice do desespero, ele pediu ajuda de Deus e de Santa Ana, a padroeira dos mineiros, dizendo se ela o protegesse, ele seria padre. De imediato ele abandonou a carreira de estudante de direito, de advogado, e se entregou ao mosteiro da Ordem de Santo Agostinho, os agostinianos. E começou uma busca, agora, em que frustrou o sonho da família, os anseios da família de mudança de escala social. No momento que a igreja está vivendo uma crise sem precedentes por todos os lados,
alguém decide ser padre. Isso foi uma frustração para o seu pai, para a sua família. No entanto, ele tem boas intenções no seu coração, mas a sua natureza não permite que elas sejam executadas. Ele está sempre buscando o apoio e o direcionamento espiritual do seu mentor, que é Staupitz. Staupitz manda ele pagar promessas, fazer altos sacrifícios, fazer peregrinações até Roma, descalço, estourar os pés, voltar, para sentir os seus pecados sendo purificados, subir escadas de joelhos. Com tudo isso ele fica frustrado, e quando ele decide então mandar para que ele aprofunde seus estudos, e uma nova universidade acaba de ser inaugurada em Wittenberg, que tem a universidade vizinha de Leipzig e agora a de Wittenberg. E então ele manda Lutero para estudar, e quando ele começa a estudar as Escrituras, aí ele se encontra. Ele vai perceber que toda a sua luta contra a sua natureza, o pecado que lhe dominava, lhe envergonhava, lhe deixava em crise de consciência diante de Deus, que era o sentimento de muita gente, e a igreja só mandando você pagar penitências, doar bens para a igreja para receber refrigério, e nenhuma família vivia a felicidade por conta disso. As famílias em crise. Então ele decide, pelas Escrituras ele descobre o Evangelho, e quando ele descobre que a salvação é uma questão de fé no sacrifício de Cristo, e aí vai surgir o que se chama de os solas da reforma. Então ele vai descobrir que é sola fide, somente a fé. Somente a fé. Você não precisa de sacrifícios, de compra, de objetos, de mutilação, nada disso mais, autoflagelação. Então, essa descoberta do texto que o Espírito Santo revelou para ele, faz com que ele se torne um pregador dessas verdades. Então, de 1513 a 1515, ele começou a fazer exposições da Carta aos Romanos. 1513, a reforma é 1517. Veja a distância. O povo acha que em 1517 ele descobriu o texto de Romanos, né? Foi. E ele começa a fazer exposições em Romanos, depois ele parte para o livro dos Salmos, 1516 a 1517, Salmos, e depois Hebreus, em 1517. Quando ele vai promover a reforma, ele está estudando Hebreus. Já está expondo as Escrituras. E quando de repente ele é surpreendido com os documentos que começam a circular, ele foi convidado para se tornar o professor da Universidade de Wittenberg, a recém-inaugurada universidade, que está debaixo do controle do príncipe. E o príncipe convida ele para a Universidade de Wittenberg, a outra universidade vizinha de Leipzig, que é rival dessa. Essa daqui já tem prestígio, nome, os grandes mentores formados na escola, no escolasticismo. Agora tem uma universidade em ascensão aqui, que precisa de um professor que dê nome para ela. Então Lutero ele se destaca ao começar a expor as Escrituras e a ensinar a seus alunos, porque antigamente a formação era filosofia e teologia. E ele ganha notoriedade e ele dá destaque às universidades. Né? E com isso ele recebe uns documentos que as pessoas estão comprando e levando para a igreja, que esses documentos são chamados indulgências. Indulgências é um documento que declara que você está perdoado de tal pecado se você pegar seus bens, sua riqueza, suas moedas e entregar para a igreja. Você salva a sua família fazendo isso, salva a sua avó, tira o pessoal do purgatório. E quando ele vê esses documentos circulando, quem está vendendo é João Tetzel. O Tetzel é um representante da igreja
que está levantando fundos para terminar a igreja de São Pedro, o atual Vaticano, não é? Eu estive lá na igreja de São Pedro, tem a Capela Sistina, esteve no Vaticano, é um local muito belo, né? Mas por trás daquela história tem muita... E o resultado de tudo isso, quando ele vê aqueles documentos, ele diz, levanta a primeira tese como professor universitário, que não tem sustentação aqueles documentos. Segunda tese, com os outros documentos foram chegados. Daqui a pouco ele tinha uma lista com 95 teses, que ele queria discutir com a classe acadêmica se eram válidas ou não aquelas indulgências que estavam sendo vendidas pela igreja. Então ele pegou, escreveu em latim, foi à porta da igreja do castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, no dia de finados de todos os santos, e afixou na porta do castelo. Alguém viu, recolheu aquele documento, traduziu para o alemão e começou a imprimir. Porque a máquina do prelo tinha sido fabricada fazia pouco tempo, inaugurada, né? E em 1445, por aí, os irmãos Gutenberg criaram a máquina do prelo. Os livros passaram a ser impressos, porque até então era manuscrito, escrito à mão. Eram cópias de cópias. Agora era impresso em grande escala. Com isso, essas 95 teses passam a circular a Alemanha dentro de uma semana. Dentro de um mês, toda a Europa já conhecia as 95 teses. As pessoas montavam nos cavalos, nos barcos e levavam para outro lado. E todo mundo foi conhecendo. E com isso despertou um novo olhar sobre a igreja, sobre o Estado, sobre a situação em que se encontrava. Enfim, dada essa atitude de Lutero do dia 31 de outubro de 1517, foi deflagrada então a Reforma Protestante. Um chamado para que a igreja voltasse à forma. Lutero não tinha a intenção de dividir a igreja ou gerar uma nova igreja, um outro grupo. Não, ele queria a reforma moral, teológica e espiritual da igreja. Porque aquela teologia estava errada, a posição ética estava errada e a necessidade espiritual estava incorreta. Então ele queria fazer essa reforma na igreja e não dividir a igreja. Mas o inevitável aconteceu. Os homens que estavam no poder não compreenderam a intenção de Lutero e começou então um grande conflito. Nisso, está claro que todos que pegavam os documentos entenderam o que Lutero estava propondo e aí tinha que começar a reforma, querendo ou não agora. A exigência da reforma agora, e aí existe uma questão importante, a questão política. A igreja ela domina sobre os estados vizinhos, tem influência sobre os príncipes, e agora esses príncipes vão apoiar Lutero, alguns não todos, porque eles querem independência de Roma, para poder crescer economicamente no seu espaço. Então, há uma questão política aí, um interesse muito grande, que ele precisa de apoio e proteção, porque ele é um porta-voz que ninguém tinha coragem nem ousadia de fazer. E ele, sendo um professor universitário, também precisa ser protegido dentro do seu espaço, porque se eles apagam Lutero, assassinam Lutero, condenam Lutero à morte, e ele é o grande professor de uma universidade recém-inaugurada, aquela universidade seria conhecida como a Universidade da Heresia, e perderia todo o prestígio e projeção, ninguém queria estudar lá. Então o príncipe vai proteger Lutero, vai raptar Lutero, vai guardar ele por um tempo oculto, enquanto ele traduz o Novo Testamento para o alemão, para a língua do povo. Então começou a reforma aí, e ela tem esse destaque porque foi um despertamento na Alemanha, envolveu a classe política, a classe econômica também vai tirar benefício disso, porque agora você não vai mais estar pagando imposto à igreja. E religiosamente vai surgir
uma série de coisas que vão contribuir para a liberdade de fé, de expressão, e tudo isso termina aonde? Dentro do lar, dentro da casa, junto à família. Então, a importância da reforma em relação à família é porque todo o contexto de reforma, tudo que acontece no Estado, no país, todas as decisões políticas, de ação, de economia, de valores, termina dentro do nosso lar. Sim. Se o Estado decide mexer com a educação, impor valores e princípios que nós não concordamos... Eu ia fazer até uma pergunta, já pergunto para o senhor, quais os danos a famílias antes da reforma? Sim, acho que essa seria uma das respostas. Os danos antes da reforma. Antes da reforma. Olha só. Ou não havia danos para a família? Do ponto de vista heteronormativo, não havia dano em relação a que família era constituída de macho e fêmea. Ok. Não havia problemas. No entanto, o modelo que estava lá, ele precisava de melhoramentos. Por quê? A mulher não era educada, não tinha direito à educação, à formação, à leitura. E a reforma protestante, em um dos seus feitos mais importantes, foi a criação da escola pública, que foi uma atitude de Lutero. No ano de 1522, Lutero escreve a carta à nobreza alemã, a carta da nobreza alemã, pedindo que os governantes mudassem de atitudes na forma de governar e que isso traria benefício econômico para a nação. Sim. E com isso ele traz a influência da criação da escola pública, que seria gratuita, obrigatória e para todos. E aí vem a inclusão da menina na escola, que não tinha direito. Olha só. Então, ele entende que uma garota educada, ela terá um comportamento melhor por conta da sua educação. Tá? Okay. A capacidade, porque ela agora vai ter acesso às escrituras, vai poder ler a vontade de Deus, e o seu comportamento vai melhorar mais ainda. Então, isso traria grande contribuição. Então, o modelo de família ele será melhorado. Sim. Então a reforma ela traz essa contribuição ao abrir esse espaço para a família na área da educação. E os danos espirituais, professor? Por exemplo, famílias sofrendo talvez por um ente querido que, na visão dele, está no purgatório e ela tem que dar dinheiro. E esse dano? Essa é uma das piores crises que a família teve que enfrentar. Essa crise psicológica. Psicológica. Porque você perde um ente familiar e não tem noção agora. A única certeza que tem é que ele foi para o purgatório. Você não tem condições de tirar de lá, que você não tem bens. Que sofrimento. E se uma criança, acontecia de uma criança ter alguma deficiência física, isso podia levar ao purgatório. Se questão de suicídio, o desespero era grande, não se podia nem pensar numa pessoa que fosse considerada pecadora, não tivesse batizada. Sim. A família não tinha condição de pagar o batismo ainda, quando nasceu, e relaxou, não pagou. Então não foi batizada, essa criança morresse, ela não podia ser enterrada no cemitério junto à igreja. Meu Deus. Porque era ambiente sagrado. Logo, essa alma ia direto para o purgatório. Então a família convivia com esses traumas, esse tipo de perturbação, sem ter uma direção, uma luz maior que pudesse nortear os seus passos para um caminho de felicidade. Então, dá para se imaginar o quadro de opressão que esse povo vivia, de dor, nesse contexto. Ok. Professor, como a reforma protestante influenciou a visão e o papel da família na sociedade? A influência da reforma protestante sobre a família é praticamente
inquestionável os seus valores. Por quê? A reforma protestante, ela ainda vou falar o que significa protestante, né? Esse termo protestante, Sim. o que eu falei, reforma Sim. protestante. Esse termo protestante não é dado a Lutero. Não é dado. E se ele vai fixar as 95 teses em 1517, esse nome protestante só vai ser reconhecido em 1526 na Dieta de Espira. Sim. Então tem bastante tempo depois, né? Bastante tempo. Praticamente 10 anos, né? Aí. Sim, 17, 9 anos. Então, na Dieta de Espira, os príncipes vão se reunir. Haverá 4 dietas em anos diferentes, mas é na primeira dieta os príncipes daquela região, eles vão se reunir junto com o imperador Carlos V e vão exigir o direito de ter a sua fé, adotar a fé protestante nos seus estados independentes. E ele disse que não aceitava, ele disse: então corte as nossas cabeças. Ele não teve coragem. Aí eles foram declarados protestantes por conta do protesto dos príncipes, reivindicando o direito de ter essa fé no seu estado. Então o termo protestante só vai surgir em 1526. Ok. Bem, mas a pergunta é: quais o tipo de influência da reforma sobre a família? É que a família como um todo agora, ela vai viver numa nova dimensão de fé e de sociedade. Por quê? A reforma protestante, ela não mexe só com a igreja, ela mexe com a sociedade como um todo. Sim. Então, no que ela mexe com tudo, vai mudar todo o nível de aspecto cultural. A família agora, ela será, eu não vou dizer hipervalorizada, ela terá um valor a mais, porque Lutero, ele era celibatário, agora ele se casa com Catarina. Sim. Ao se casar com uma ex-freira, que também deixou de ser freira para se casar, crendo que é vontade de Deus o casamento, e a Bíblia diz: convém que o bispo seja casado. Exatamente. A tradição dizia: não, você tem que fazer voto celibatário. Sim. Então a Bíblia não exige. Diz: se alguém quiser viver solteiro, isso é um dom de Deus, que viva, mas não é a regra geral. Perfeito. A regra geral é: convém que o bispo seja casado. Então Lutero volta às Escrituras, vai constituir família e vai poder orientar famílias. Então ele faz sermões voltados para a família. Então essa família que passa a viver a partir da dimensão protestante não é mais aquela família que está presa a uma tradição que te faz sofrer. É uma família agora que participa da educação, de uma nova formação, e é uma família que vai crescer economicamente, porque os estados independentes começam a produzir para o próprio estado. E com uma proposta, Lutero vai defender que você deve viver a partir de um corandel. O que é corandel? Corandel é uma expressão em latim que quer dizer diante de Deus. Então você não vai mais ser injusto com ninguém, não vai burlar ninguém, não vai enganar, porque você está diante de Deus. E isso só era praticado por aqueles que de fato nasceram de novo, compreenderam o Evangelho, a verdade divina. Então isso vai gerar um tipo de família saudável, feliz, porque está realizando a vontade de Deus, está se realizando nisso, nesse processo. E também porque a família agora está mudando a sua situação econômica, social, a partir das novas liberdades que são conquistadas dentro do espaço protestante. Talvez entraria aí uma outra pergunta a respeito da estrutura familiar. Houve mudanças na estrutura familiar, resultado da reforma protestante? Como eu disse, a estrutura heteronormativa não houve mudanças. A mudança que pode ter ocorrido aí é a minimização da força do machismo.
Ok, que de certa ok. forma sempre houve uma ideia, uma ação. Eu estou falando tem a ideia de ser macho e ser fêmea, agora ser machista, Ok. né? Aquela imposição. Quando você vai para as escrituras, você vai aprender com a escritura qual o padrão de Deus de tratamento para com o outro. Sim. E o próprio Lutero, ele elogiava tanto sua esposa. Para aquele tempo ninguém fazia essas coisas todas, né? Havia como mulher só servisse só para procriar e dar prazer ao homem. E agora ele começa a elogiar a partir da própria Catarina. Então há diversos textos de Lutero elogiando Catarina, inclusive a carta aos Gálatas. Ele se apegou tanto com ela que ele chamava Minha Catarina. Olha, muito interessante. Professor, de que maneira a ênfase na leitura da Bíblia, na língua vernácula, né, fortaleceu a espiritualidade familiar na época da Reforma? A leitura da Bíblia na língua vernácula, quer dizer, na língua que se fala, porque era lido um texto em latim, ninguém sabia latim, só a classe erudita. Agora você está lendo na sua própria língua, a língua materna, a língua da nação. E como se você lê no latim, que é a língua sagrada, né, atribuiu. Agora você está lendo na sua língua, você está compreendendo. Quando você tem um texto, que é um texto padrão, normativo, como as Escrituras, e esse texto, ele traz orientações sobre o que é ser um pai, que é ser um bom filho, que é ser uma boa esposa, né? Ensina sobre a mulher sábia edificar a sua casa, sobre o marido sacrificar-se pela esposa, sobre os filhos honrarem os pais, sobre os pais não irritarem os filhos. Então, vem toda uma instrução. Perfeito. E essas famílias agora, saber que você pode cultuar a Deus dentro da sua casa com a sua família, que só o lugar de culto sagrado era dentro do templo, outro lugar era profano. Então, tudo isso são benefícios espirituais para a família, e isso advém de quê? Da leitura e da compreensão de um texto claro na sua língua, a língua vernácula. Perfeito, perfeito. Professor, quais os benefícios da Reforma Protestante para a educação e a alfabetização das famílias? O senhor disse das escolas, né? Pronto, tudo parte tanto dessa ideia do lar, quanto dessa ideia da formação pública. Sim. Porque a escolarização antigamente, a educação, ela se dava do âmbito privado ou particular, para quem tem condições. Então só os filhos dos nobres teriam acesso, e os rapazes. Né? E agora Lutero, com essa proposta de criar a escola pública, ele divide então o próprio processo de aprendizagem. Lutero ele idealizou a escola pública e idealizou o currículo. O currículo. Então ele disse que uma criança deveria estudar no máximo 2 horas. E depois ele teria aspectos práticos. Ou seja, ele teria que ficar junto aos pais para aprender um ofício. Porque naqueles dias não havia indústria. Tudo que você fazia era de forma artesanal. Uma sandália, um sapato, uma roupa. Então havia o artesão de cada área que fazia, o ourives, cada um na sua área trabalhando. Então os filhos aprendiam as profissões dos pais. Então Lutero defende que a criança passe 2 horas na escola e o resto do tempo ele terá em grande escala junto aos pais aprendendo o ofício. Por quê? Para que a criança não cresça e fique solta sem saber o que fazer. Ele defendia que isso fosse obrigatório, que os pais aprendessem o ofício, os filhos aprendessem o ofício com os pais, para que aprendessem a amar o trabalho desde cedo. Então existe uma fala aí que o protestantismo sempre esteve ligado ao capitalismo.
não é ligado ao capitalismo. Na realidade, é ligado ao que é certo. Sim. Quando você caminha pela prudência, você sempre terá bons resultados. Por isso que Max Weber, o sociólogo, produziu uma grande tese, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, porque ele encontrou, na era moderna, o capitalismo despontando e avançando, e o que estava por trás era a ética protestante, quer dizer, um povo que tratava e cumpria, fazia, que honrava seus compromissos no trabalho, deu impulso à economia. Então, e o capitalismo então prosperou. Então, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Sim. Então, Lutero defende o trabalho. Perfeito. A criança aprender a trabalhar, aprender a estudar. Mas também ele defende uma educação lúdica, não é mais aquela educação pesada, sem misericórdia. Ele defende também algo lúdico. Então, os registros sobre o processo de educação em Lutero é muito interessante. Uhum. Enfim, Lutero, com essa ideia do corandel diante de Deus, ele traz uma visão nova que modifica toda uma família, um Estado, uma economia, uma sociedade. E os reflexos disso foram se revelando mais na frente. Sim, sim. O senhor disse várias vezes, talvez não precisaria nem eu fazer essa pergunta, mas a reforma protestante de fato contribuiu para uma maior igualdade de gênero, né, familiar. Sim, de certa forma a compreensão do outro, ela foi ressignificada. À luz das escrituras, à luz dessa liberdade, você saber que você não tinha o direito como mulher de fazer uma oração, agora você tem, que o sacerdócio universal é aplicado a todos. Sim. E em qualquer lugar. Você pode conversar com Deus, você não precisa estar sujeito a um mediador espiritual que faça tudo por você. Sim. Você pode ter um líder espiritual, um mentor espiritual, mas todas as suas decisões espirituais não vêm dele, vêm das escrituras. E aí que Lutero vai dar essa ênfase na autoridade das escrituras sobre qualquer autoridade, sobre os concílios, os papas, as autoridades constituídas. A escritura estará sempre acima de todos. Então, se você busca a orientação das escrituras, você está no bom caminho. E aí vem o famoso sola escritura, Sim. a autoridade das escrituras. Perfeito. Professor, como que as mudanças na adoração e nas práticas religiosas influenciaram a vida familiar após a reforma? Primeiro, o desapego a um ícone representativo de Deus. Ok. Então, muitas famílias começaram a quebrar suas imagens de escultura. Okay. Então, já dentro de casa tem uma influência. Eu tenho um Deus que eu sirvo a Ele pela fé, não é mais vendo Ele. Não preciso de uma representação dele para me conectar com Ele. Então, houve essa rejeição. Inclusive, a linha radical da reforma, chama Reforma Radical, dos Anabatistas, entre outros grupos, eles, os menonitas, eles exigiam a quebra de toda e qualquer imagem. O Lutero não queria que quebrasse as imagens das igrejas, porque seria uma ofensa, um desrespeito. Era primeiro libertar a consciência, gerar uma consciência que você não depende dessas imagens para servir a Deus. Ok. Você precisa de fé, tudo é pela fé, somente pela fé. Então, se você vê, você se apega àquilo que vê. Quando você tem uma ideia de um Deus, de alguém, ou de um representante, um mediador da sua fé, você vai se apegar àquilo e ver sempre daquele jeito, daquele tamanho. A fé não tem esses limites. Não está condicionada ao universo imaginário do ser humano, dessa representação icônica. Então, Lutero nisso aí, ele avança muito. Então, o efeito para dentro e para fora da família que adere à reforma protestante, que chega a essa compreensão pura e verdadeira pelas escrituras, essa clareza do evangelho,
transforma o nível de adoração. Você não vai mais adorar pelo que vê. Sim. É pelo que sente, pelo que vivencia através Sim. da fé, pela orientação das Escrituras. Então, isso de fato trouxe uma modificação na espiritualidade. Perfeito. A mudança da música também no Sim. espaço. Sim. Lutero, ele já se conhecia só um tipo de música, que era o cântico gregoriano, tomando conta do espaço. Lutero vai alterar, ele vai dividir vozes para corais. Lutero vai instituir o cântico congregacional. Toda a igreja pode cantar agora, não ficar em silêncio. Sim. Ouvindo aquele coral, Então ele traz todo um novo sentido, que isso termina dentro de casa. Sim, perfeito. Perfeito. Meus amados irmãos, nós estamos com o nosso programa Bíblia Família, já estamos chegando na parte final. Antes de nós fazermos a última pergunta, nós vamos juntos louvar ao Senhor Jesus com esta bela canção. Permaneça conosco, louvemos juntos neste momento. E já já estaremos de volta. Meus amados irmãos, estamos de volta com o programa Bíblia Família. Agora nessa parte final, vamos à última pergunta.
sobre esse assunto tão especial que é falar da Reforma Protestante. Professor Givanildo Tavares, muito bom estarmos aqui. Tempo bem encurtado, mas foi muito prazeroso ouvir todas essas respostas. Mas eu tenho uma última pergunta. Professor, a Reforma Protestante só se limitou à Alemanha ou não? Não. A Reforma Protestante, assim como antes da Reforma começar, tiveram os pré-reformadores. Como eu falei, tivemos o Wycliffe na Inglaterra, o Savonarola na Itália, tivemos na Boêmia John Huss. De igual modo também, simultaneamente, aquilo que está acontecendo na Alemanha, está havendo despertamentos fora da Alemanha. Na Suíça, Zwinglio, ele também vai ser erguido como uma forte voz para defender os valores das Escrituras, vai romper com a tradição, e ali o poder hegemônico da igreja dominante histórica será quebrado. Haverá conflitos, inclusive de ordem política, guerras, por conta disso. Mas será instituída uma reforma, o retorno da fé na Suíça a partir de Zwinglio. Por outro lado, na França, a reforma ela se espalha e tudo começou na Alemanha, né? Foi se espalhando, a ideia, e pessoas foram ganhando força, fôlego para poder protestar. E aconteceu no momento certo, porque a máquina do prelo, da imprensa, contribuiu para potencializar a voz, tornar conhecida. Então isso, ela saiu reverberando, né? Aí você tem aquele momento em que os príncipes vão dar o apoio a Lutero, protegê-lo, guardá-lo. Tem a universidade que precisa ser preservada. Se mata Lutero, mata a universidade. Existem os interesses políticos por trás, que é o momento de formar os estados independentes e economicamente poder ter um novo impulso. Tudo isso contribuía. Na Inglaterra, o que vai gerar com grande força a reforma vai chegar lá por meio o rei Henrique II. Ele quer se casar de novo, ele não tem filhos, só tem filhas. E ele pede o aval do Papa para se casar. E o Papa não lhe dá esse direito. Aí ele diz: também o senhor não manda mais aqui. A Inglaterra é minha. E ele rompe e fica com aquela igreja lá. E disse: a igreja que está aqui dentro agora está no meu comando. Então, no que ele vai ser assenhorado da igreja, esse é o momento que muitos sonhavam de estabelecer uma reforma no clero. De romper com aquela tradição, a imposição, a comercialização. Os bem intencionados vão trabalhar, e aí vai surgir a reforma na Inglaterra. E aí vai surgir a igreja anglicana. Na França nós temos o Guilherme de Farel, que está fazendo um excelente serviço, e um jovem que acaba de se converter. Ele é muito intelectual, influenciado pelos humanistas, estudante de direito também, de uma família classe média, e ele aderiu à fé protestante. No entanto, ele ainda está preocupado com seus estudos, está estudando muito, está pesquisando, mas Guilherme Farel, quando vê isso, pede a sua ajuda para que ele o ajude na França. E ele diz que não vai, que ele está ocupado com seus estudos. Aí Guilherme Farel vai dizer para ele: que Deus amaldiçoe os teus estudos, pois o que ele quer de você é algo bem melhor. Nisso ele teve um impacto e disse que isso soou de forma profética, né? Virou um quadro clássico isso aí. E era João Calvino.
E João Calvino vai se tornar um dos homens mais célebres da Reforma Protestante depois de Lutero. Ele é considerado o segundo, por quê? Em que sentido? Se Lutero, que ele recebeu toda a pancada, toda a oposição, Lutero que enfrentou o imperador Carlos V, Lutero que enfrentou a dieta de Spira, de Worm, de Lutero que enfrentou Dr. John Eck em Leipzig. Lutero foi que enfrentou tudo. Onde é que Calvino entra aí nessa reforma? Calvino vai contribuir com o magistério, a construção do pensamento e da doutrina. Sim. Por incrível que pareça, Lutero traz uma grande contribuição no pensamento, mas a organização do pensamento teológico deve-se muito a João Calvino. Ele sistematizou de maneira tal nas suas institutas cristãs, ofereceu ao príncipe da França, e esse material dele impulsionou a reforma na Alemanha por muitos locais, que deu força à compreensão maior das doutrinas. Ele chegou a trocar cartas com Lutero, chamando Lutero de pai, né? E Lutero respondeu, né, em certos momentos. Então essa reforma, ela sai beneficiando famílias por todos os lados. Se espalhou pelo mundo todo. No século XVII, eles já começaram a pensar numa nova reforma, porque Lutero dizia que a igreja reformada, sempre reformada, ela precisa ser reformada sempre. Entendi. Né? Hoje, quando se fala de igreja reformada, está falando de uma igreja calvinista, já é outro sentido. Né? Isso a partir do sínodo de Dort, que é uma questão do arminianismo, dos seguidores de Armínio, da sua doutrina, e seguidores da doutrina de Calvino. No entanto, não era intenção de Lutero nem de Calvino criar igrejas com seu nome. Então, quando Lutero tomou conhecimento que havia pessoas divulgando e chamando aqueles que seguiam essa nova doutrina de luteranos, ele escreveu um texto e foi publicado, e até hoje sobrevive esse texto, que ele diz: quem é Lutero para que alguém cite o seu nome no lugar de Cristo que está fazendo a obra? Ele disse: é o mesmo que alguém se apegar a um porco fedorento. Então ele se aniquilava totalmente para que ninguém colocasse nada sobre ele. Ele disse: quando os homens tentaram dividir a igreja, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, como Paulo repreende isso, dizendo que ninguém pode colocar outro fundamento além do que já foi posto, que é Cristo Jesus. Então, a obra é de Cristo, não é de Lutero, então não associa o meu nome. Ele faz essa rejeição. João Calvino também recebeu a mesma crítica aos calvinistas, mas eles não queriam que seguisse. Então não surgiu uma igreja com o nome calvinismo como se o luteranismo, igreja luterana. Mas surgiu a doutrina. Veja como a influência de Calvino é sobre a doutrina. Até hoje. Perfeito. Meus amados irmãos, estamos chegando no final da nossa programação, em especial pela comemoração da Reforma Protestante, que aconteceu no dia 31 de outubro, 506 anos. Esse programa foi especial, trazendo esclarecimentos a respeito da Reforma Protestante, envolvendo a família. O professor Givanildo Tavares nos deu a honra de estar conosco nesta noite. Queremos ouvir as suas considerações final, professor. Eu primeiro quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com você, participando do programa A Bíblia e a Família. Né? E dizer que tratar desse tema da reforma é importante para cada família, pois, como disse ao início, Lutero não tinha a intenção de dividir a igreja, mas de reformar a igreja. E é voltar à raiz, voltar às Escrituras. Exatamente. E há uma frase célebre que diz que a Bíblia nos deu a reforma e a reforma nos devolveu a Bíblia. Quando ela coloca na nossa língua, na nossa mão, a Bíblia,
por exemplo, o catolicismo demorou para adotar a Bíblia na língua vernácula para o seu público. Isso só veio até no Segundo Concílio do Vaticano, que eles decidiram colocar a Bíblia na mão do povo, na língua vernácula em cada local. E essa é uma grandeza, todos poder fazer o exame de livre consciência da verdade, desenvolver esse sacerdócio universal, quer dizer, poder orar em família, dar as mãos, se reunir, cultuar dentro de casa, não somente naquele espaço denominado de sagrado, mas em todo lugar, você viver essa realidade sagrada. Você ter a Escritura às suas mãos, você ter essa fé que você não precisa de objetos. Então é sola fides, sabe? E tudo isso reconhecer que é um presente de Deus, sola gratia, somente a graça. Somente a graça. Né? E o propósito de tudo isso? Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Então, sola a Escritura, autoridade máxima. Estamos debaixo dessa autoridade, somente a Escritura. Essa palavra sola, que é somente, é um advérbio de exclusão, exclui qualquer outra possibilidade, somente esta. Então, somente a Escritura, autoridade máxima. Somente a fé é o meio para se chegar à graça. Somente a graça é um presente divino. Somente Cristo morreu por nós e é o nosso Salvador. E somente a Deus toda a glória. Então, e aqui nós finalizamos dizendo: viva a reforma, viva a família. Viva a reforma, viva a família. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos terminando a nossa programação. Só lembrando você de sempre permanecer conectado com a gente. Acione o sininho, porque nós temos programações envolvendo as nossas crianças, que é o programa Kids. Nós temos este programa, Bíblia Família, todas as sextas-feiras. Nós temos o Circo de Oração, que é ao vivo, todas as quintas-feiras, às 3 horas da tarde. Nós temos aos domingos, os cultos são ao vivo. Então não perca nenhuma de nossas programações. Se inscreva no canal e permaneça sempre conectado com a gente. E você que é aqui de Santa Rita, os dias de culto, vamos juntos cultuar o Senhor Jesus, tá bom? Professor Givanildo, muitíssimo obrigado por mais uma vez de fazer esta companhia, trazendo tanto conhecimento para a gente. Muito obrigado e esperamos que em breve estaremos juntos mais uma vez aprendendo da palavra de Deus, tá bom? Nós vamos orar, vamos aproveitar o professor Givanildo aqui para ele fazer essa oração, encerrando o programa Bíblia e Família dessa noite. Professor. Então, oremos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco, pela revelação da sua graça, pela restauração da doutrina da justificação pela fé, por nos fazer compreender que somente em Jesus, teu Filho, está a nossa salvação, e por isso nós tributamos ao Senhor toda a glória, todo o louvor, que somente o Senhor é digno. E te agradecemos por este programa, por esta família, por todos aqueles que assistiram, que entenderam que o nosso propósito é mostrar o valor da reforma naquilo que glorifica o teu nome, que liberta os homens do engano, do pecado e da escuridão, para que possam viver em família, de acordo com o teu propósito, direcionados por tua palavra, Pai. É assim que te pedimos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe e até o próximo programa, querendo Deus.